programador, fala programadora. Segunda-feira de muito calor aqui em Portugal. Pode até parecer que não está quente, estamos com 27 graus Celsius, é bastante calor aqui. Né? Para quem mora em Portugal ou outro país da Europa, sabe como geralmente aqui faz frio. Então, quando faz qualquer calor aí, é muito bom. Hoje está muito bom. E vamos aproveitar esse clima gostoso aí para continuar o nosso curso. Certo? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui? Até agora, nós já construímos o nosso projeto, conseguimos conectar com o banco de dados, também conseguimos adicionar ali as migrations e também temos alguns testes. Os próximos passos aqui do nosso projeto são, por enquanto, fazer o CRUD desse contas a pagar e escrever os testes para esse CRUD, e ali no meio nós vamos acabar encontrando outras coisas para fazer e que, é claro, fica para os próximos vídeos. Por hoje é terminar de escrever ali o método de poder atualizar uma conta a pagar ou deletar uma conta a pagar. Tá bem? Então, bora começar aí, e let's bora! Vocês já devem estar vendo minha tela, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós já temos aqui no nosso roteador, que é o nosso controller, dois métodos, certo? O método que lista as contas e o método que cria uma conta. Agora eu vou criar mais dois métodos, certo? Com esses dois métodos novos, nós vamos ter o CRUD do contas a pagar criado. E o que significa CRUD, né? A palavra CRUD não, né? CRUD significa Create. Olha lá, ele já quer criar uma tabela, o meu autocomplete. Read. Date. Delete. Então, significa que nós vamos ter a capacidade de criar um recurso, ler um recurso, atualizar um recurso ou remover um recurso, tá? Então, nós vamos criar um CRUD. Só que eu vou começar ao contrário, eu vou começar pelo teste, porque eu quero garantir que o teste está sendo escrito. Então, como que eu começo pelo teste? Eu já tenho vários testes aqui que garantem, por exemplo, a listagem de contas, a criação de contas, e eu quero ter agora um teste que garante a atualização, tá? Como que eu vou ter um teste que garante a atualização? Eu vou copiar o teste de criar conta, tá bem? E agora eu quero um teste que garanta a atualização. E como que vai funcionar? Teste deve atualizar conta, pagar e receber. Mas Anderson, você é doido, cara? Como que você está fazendo esse teste sem ter o método escrito? É para mostrar para vocês que nós podemos fazer o teste antes sim. Inclusive, isso é uma prática que tem um nome, inclusive, que chama TDD. Eu tô meio fanho ainda, mas é porque eu fiquei doente nas semanas aí, né? Covidão resolveu me pegar depois de 2 anos e algum tempo. Mas é Test Driven Development. Significa desenvolvimento orientado a teste, né? Direcionado a teste, dirigido a teste. Tá bem? Então eu consigo escrever o teste primeiro. O teste, é claro, vai quebrar. E aí eu vou escrever o método que faz aquele teste não quebrar. Então, quando eu devo atualizar uma conta a pagar e a receber, antes de atualizar eu tenho que criar ela, certo? Mas eu já sei criar essa conta, tá? Então, aqui eu posso simplesmente dar criar nova conta, tá bem? Posso apagar tudo isso aqui, porque eu não quero mais validar se ele vai criar ou não. Eu já sei que ele sabe criar, certo? E depois que eu criar, eu quero fazer o seguinte. Eu quero chamar o mesmo método, só que com um put, certo? Cliente put, tá? Aqui seria muito legal se eu pegasse o response, sim, tá? Porque dentro do response eu posso pegar o ID response.json na posição ID, que vai me retornar o ID da conta a pagar e receber, certo? E com esse ID da conta a pagar e receber,
eu posso chamar o método put, né? O método put. E como que eu vou chamar esse cara? Passando ele aqui na minha URL. E esse aqui é o padrão do put, certo? É o padrão aí do REST, beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o valor para 111, tá bem? E aí eu espero que esse cliente put tenha uma resposta também, response do put. E eu espero que o response do put, o status code, seja igual a 200. Tá bem? Que é o que um put deve retornar. E é claro, né? Se eu rodar esses testes agora, o que vai acontecer? Vamos lá. Clicar com direito, run Python testes. Um teste tem que quebrar, ele tem que quebrar, porque se ele estiver passando, tá errado. Tá? Inclusive ele falou aí, ó, que na hora que eu fiz um put no contas a pagar e receber passando um ID, ele me retornou 201. Ah, não, é porque aqui eu tenho que validar o response status code do put, né? Vamos rodar de novo os testes. Run Python testes em testes. Olha lá, ele já deu, ó, que não existe, porque o que o meu framework está falando, Anderson? Não existe nenhuma URL dessa, você não fez o mapeamento de nenhuma URL dessa. Sim, mas agora nós vamos fazer, certo? E como que nós vamos fazer? Vamos lá no contas a pagar e receber router, tá bem? E aqui, ó, no meu método, agora eu vou ter eu vou até copiar aqui para ficar mais fácil, tá? Um router ao invés de post. Ele vai ser do tipo put, tá bom? Barra ID, tá bom? Eu vou colocar ID conta a pagar, ID da conta a pagar e receber. Eu vou dizer que o status code que ele retorna é 200, tá bem? E o que eu vou receber nesse cara? Nesse cara eu vou receber um conta a pagar e receber request, um DB session, só que eu também vou receber o ID. E agora, vamos lá no vamos lá no Fast API put methods. Concordo. Então ele vai falar lá como que nós temos que fazer. Então API get barra items, item ID, e aqui ele passa o item ID como parâmetro. Então, simples assim, nós vamos passar aqui, eu prefiro passar como primeiro parâmetro, tá? Porque realmente o primeiro parâmetro que está entrando é para mim o ID da conta pagar e receber, que é do tipo inteiro. Aqui eu vou transformar o meu contas a pagar e receber num contas a pagar e receber? Não, porque o que eu preciso fazer, né? Vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no meu banco de dados, db, ponto, e aí eu preciso buscar, né, db.query, e aí eu vou fazer assim, db.query, e o que eu estou buscando? Eu estou buscando, ó, nós temos um exemplo aqui, um conta a pagar e a receber, conta a pagar e receber, ponto, e aí tem o all e tudo mais. Só que eu não quero o all, eu quero fazer um find by ID, certo? Então vamos lá. SQL Alchemy find by ID. Tá bem? Olha lá, userQuery.get e o ID. Então aqui eu posso fazer db.query, o que eu quero, .get, passando o meu ID da conta pagar e receber. Certo? Depois que eu passo o meu ID, esse cara aqui, ele tem que me retornar um conta a pagar e receber do banco. E qual que é a diferença? A diferença é que agora eu vou ter que atualizar os dados desse conta a pagar e receber, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Por hora, eu vou fazer o seguinte, conta a pagar e receber na posição. O que esse cara aqui está me retornando? Ele está me retornando um conta a pagar e receber, certo? Um conta a pagar e receber. Conta a pagar e receber na posição tipo vai receber o meu conta a pagar e receber request na posição tipo.
um conta a pagar e receber na posição valor vai receber do meu request, conta a pagar e receber request, valor. E o meu conta a pagar na posição descrição vai receber o meu conta a pagar request na posição descrição. Anderson, nós estamos aí repetindo muita coisa. Sim, calma, tá? Eu quero que vocês entendam como que as coisas funcionam e depois nós vamos melhorar. Igual aqui, fazendo essas mágicas, tá bem? E feito isso, eu tenho que fazer um db.add no conta pagar e receber, um db.commit e eu posso também fazer aqui um db.refresh, contas a pagar e receber e um return. É que aqui é conta a pagar e receber, né? E um return do conta a pagar e receber, tá bem? Bom, feito isso, o nosso put aqui já deveria funcionar, né? E nós podemos testar ele como? Com o nosso método, certo? Com o nosso método de teste, ou eu posso subir a aplicação. Mas vamos rodar os testes aí e ver o que acontece quando eu rodo os testes. Pronto, meu método está funcionando. E como que eu posso garantir que isso realmente está funcionando, né? Além do meu método manual, né? Além do meu método automatizado, eu também posso fazer um teste manual. Eu gosto bastante. Então lá, ó, abrir no /docs, fazer um put, né? Então vamos dar uma olhada lá no nosso get. Vou fazer um get de tudo. Try it out. Eu quero atualizar o de ID 7. Então eu vou pegar o de ID 7 aqui. Conta pagar e receber. Opa, errado. Não é o post, é o put. Então, conta pagar e receber. Eu vou atualizar o carinha aqui de ID 7. O ID 7. E eu vou colocar o valor para 111. Vamos lá no banco de dados olhar. Ó, ID 7, ó. Não estou mentindo para vocês, hein? E vamos executar. Me executei. Olha lá, ele me retornou 200, ID 7, valor 111, tipo pagar. E vamos ver se é verdade. Olha lá, 111, tá bem? Então aqui eu já fiz o método de atualização funcionar. O nosso teste pode ser melhor ainda, porque o nosso teste só está validando o retorno. Certo? A primeira versão aqui do nosso teste só está validando o retorno. E eu, além do retorno, eu quero validar o quê? Se o meu response na posição JSON, aliás, o meu response, acessando aí o método JSON que me retorna o JSON, na posição valor, certo? Aqui, ó, valor é igual a 111. Igual a 111. Porque aí eu realmente estou validando se aquele cara foi modificado. E vamos ver se o nosso teste também está funcionando agora. Ó, pronto. Ali, ó. Ele já deu alguma coisa. Ele falou que o valor aqui é claro, que é o response put. Se não usar a resposta correta, o teste também não funciona. Pronto. Então aqui nós já temos um método que valida se ele está atualizando, tá bom? E agora, eu vou fazer um outro teste, certo? E esse teste é um teste deve remover conta a pagar e receber. E aqui é simplesmente um delete barra o meu ID, certo? Só que aqui eu fiz errado, porque primeiro eu tenho que cadastrar e depois eu tenho que fazer um delete, certo? Aqui, ó, delete. E no delete, pessoal, eu não preciso passar um body, tá bem? O delete é só realmente o ID daquilo que eu quero remover. O delete tem que me retornar um status code 204, que é o padrão do delete, tá bom? E aí, de novo, se eu rodar os testes, o que vai acontecer? A partir de agora ele vai falar, pô, não tem nenhum delete, Anderson, né? Você precisa escrever esse método. Então, vamos lá. Escrever esse método lá no nosso roteador. Ctrl+C,
Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V é bom, tá, galera? A gente só tem que tomar cuidado. Eu acho que é delete mesmo. Response model. Não tem response model. O status code é 204. Por isso, esse cara aqui não tem retorno. Retorno é nenhum. Tá bem? E aqui é mais fácil ainda. Aqui eu simplesmente vou pegar o contas a pagar e receber, certo? E deletar ele. Então, ali, ó, tô fazendo um db query.get, né? E eu posso simplesmente pesquisar aqui também. Vamos lá, tem uma outra guia que já tinha uma pesquisa. É SQL Alchemy delete. Ah lá, filter, olha lá, filter by ponto delete. Então quer dizer que eu posso simplesmente já pegar esse cara, .dbquery.get, .delete. E eu nem preciso de adicionar nada, só preciso de comitar o delete e pronto. Então meu método de delete já está pronto, certo? Vamos ver se ele funciona. Ah, aqui eu também não tenho request, ó. Certo? A única coisa que eu tenho é um inteiro e a minha dependência com o banco de dados que ele já faz a injeção para a gente. E vamos ver se o nosso, olha os métodos ficando com os mesmos nomes. Isso é bem ruim, hein? Por isso que tem que prestar atenção no copiar e colar. Atualizar conta. Excluir conta. Pronto. E vamos rodar os nossos testes. Cadê os nossos testes? Run. Olha lá, o teste deve remover conta. Por algum motivo não funcionou. E vamos descobrir, né? Ah, ele falou que não tem o atributo delete. db.delete. Eu não lembro aqui exatamente como que é, né? Mas vamos lá. Session.delete object. Ah, então tá bom. É db.delete. Então esse cara aqui, que eu vou receber ele sim num conta apagar e receber, e depois eu vou fazer db.delete passando o conta apagar e receber. Aqui, vamos tomar cuidado com o nome, ficar no singular, porque é realmente só um objeto. Vamos rodar os testes de novo. Run. Tá. Aí a galera, Anderson, hoje eu vi que você está usando mais o Stack Overflow. Aí sim, galera, por quê? Como que eu chego nas respostas para as minhas aulas? É pesquisando, né? Então eu quero mostrar para vocês isso aqui, porque às vezes parece que eu sei tudo de cor, e eu não sei tudo de cor. Antes de preparar a aula, eu pesquisei também. Mas eu faço isso aqui propositalmente para que vocês entendam o que vai acontecer no dia a dia de vocês, tá bom? Vocês vão precisar abrir o Google e pesquisar as coisas. Então, na maioria das vezes é assim que eu encontro as respostas, tá? E eu acho que por prática, né, só de bater o olho eu já consigo identificar até o que eu posso usar ou não. Porque meu cérebro fala, já lembro que eu já usei isso aqui em algum lugar, entendeu? Então pode tentar. Mas vocês vão precisar aí aprender a fazer boas pesquisas e isso é com o tempo, né? E o Google também vai conhecendo vocês e sugerindo coisas melhores. E vamos lá também, rodar isso na mão, certo? Rodando na mão. Aqui. Agora se eu atualizar meus documentos, eu tenho um delete. Vamos ver quantos registros eu tenho aqui no banco de dados. Ó, 7. Então vou mandar deletar a conta de ID 7. Vamos ver se deleta. Ó, ele disse que deletou, hein? E vamos ver se deletou mesmo. E não é que funciona. 6. 5. 4. Vou apagar o banco todo. 3. E olha lá. Agora vamos fazer uma coisa, galera. 99 executar. Olha lá. E isso aqui é o tópico da nossa próxima aula, que é quando eu vou procurar um recurso e ele não existe. O que eu tenho que fazer? Tratar, é claro. E aí nós temos que tratar essa exceção
de alguma forma e devolver a resposta adequada, tá? Ah, Anderson, tem algum lugar que você indica para a gente dar uma olhada sobre a API REST, o que é melhor fazer? Tem muito conteúdo na internet, mas eu utilizo e utilizei por um bom tempo Bejon Bank REST API. Esse guia aqui, GitHub. Esse aqui. REST API Design Guide. É sensacional. Aqui. Então, por exemplo, ele fala sobre os métodos. Quer ver? CRUD Operation, né? Delete, deletar um único item. Aí ele fala lá como que deve ser a URL, né? Então a URL deve ser /delete usando o verbo delete. O que tem que retornar? Deve retornar HTTP 204 se o delete ocorreu com sucesso. Deve retornar 202 se o delete vai ocorrer no futuro. E deve retornar, aqui ó, must return 404 se o recurso não foi encontrado. Porque se eu estou tentando deletar algo que não foi encontrado é porque tem alguma coisa errada, certo? E aí também tem ali o update, né? Então, ali no update, né? Então, deve retornar 200, que é o que nós fizemos, certo? Ou 204 se não tiver content, mas no nosso caso a gente retorna o body, então é 200. Tem outras considerações que ele fez aqui, ó, que deve setar o header para last modified e tudo mais, mas são coisas aqui que nós não vamos implementar, tá bom? Mas os retornos nós podemos olhar aqui, que é bem legal olhar os retornos e como que o pessoal faz. Aqui, por exemplo, né, nesse manual também, ele fala sobre paginação, como que filtra, como que faz ordenação, como que faz busca, operações que vão demorar muito para rodar, operações de concorrência, cache, como fazer gerenciamento de erro. É sensacional. Essa documentação grátis aqui é sensacional. Eu gosto muito, mas muito, muito mesmo, tá? Então, assim, aconselho vocês eu vou até dar uma história aqui, a olharem essa documentação aí com calma e entender, porque, ela é bem, bem completinha assim e acaba sendo um guia, né, de como fazer as coisas certas. Tá bem? Então, voltando aqui para o Python e para o que nós aprendemos hoje, certo? Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos aí que nós podemos escrever um teste antes de escrever o método. Isso é sensacional, certo? Nós também aprendemos aí que como fazer um delete e um update ali dos nossos recursos, certo? Então, como terminar o nosso CRUD. Então, eu acho que de contas a pagar e receber é isso, galera. Pelo menos assim, da parte de CRUD, sem nada muito... Não estamos fazendo nada demais aqui, certo? Só fazendo operações de realmente cadastrar, ler. Existem ainda outras operações que nós vamos fazer, operações com regra de negócio, como fazer validações e tudo mais. Mas por enquanto, para o começo, isso aqui tá ótimo. Deixa eu pensar. Falta uma coisa aqui, galera, mas nós vamos implementar nesse vídeo já. Vamos aproveitar que ele tá ficando grande e vamos implementar. O get está sempre fazendo um get all, mas no REST eu também tenho uma outra alternativa, que é pegar somente um recurso. Então, quando eu quero pegar somente um recurso, certo? Eu vou fazer um get, falando que eu quero receber o ID da conta pagar e receber, ok? E aqui, esse cara aqui que faz o dbquery, blá 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 aqui, certo? Contas a pagar e receber. Eu posso simplesmente pegar isso, colar aqui, e fazer um return no conta a pagar e receber. Lembrando que esse cara não é listar contas, é o... fiz caquinha. E por isso que é importante ter teste, viu? Depois eu rodo os testes, eu garanto que tá tudo funcionando. Então aqui eu posso listar somente uma conta.
pelo ID dela, tá bem? E, olha lá, tem mais coisa para colocar aqui. Eu preciso colocar ali o ID da conta e receber, que vai vir para mim pela request. Pronto. E é isso aí. Acho que aqui fica melhor. E é isso. E eu também posso escrever o teste para esse cara, certo? E como que o teste desse cara é muito parecido com o put. Mas ao invés de atualizar, eu só vou cadastrar, né, um novo recurso e depois fazer o get dele na sequência e ver se está funcionando. Certo? Então, deve criar, deve listar. Então, aqui, ó. Teste deve pegar por ID. Então, eu vou fazer um cliente, certo? Depois eu vou fazer um response do get, cliente.get, contas a pagar, e aqui eu não passo nada. E aí eu tenho que ter um response get. O valor tem que ser 333, mas eu nem quero validar o valor por enquanto. A única coisa que eu quero validar é o meu... eu posso validar o valor, sim. Vamos validar o valor. Eu posso validar o valor? Posso validar o tipo. Igual a pagar. E também posso validar a descrição. Curso Python. Vamos rodar os testes e ver se só isso funciona? É bem legal quando a gente implementa e funciona de primeira, né? Mas não foi o nosso caso, não. Vamos lá, vamos lá. Ele deu alguma exceção aqui. Contas a pagar. Contas a pagar e receber. Vamos ver aqui. Model. Contas a pagar e receber. Vamos ver, vamos ver. Qual que é o erro? Quando a gente não acha o erro, podemos colocar um breakpoint. Então vamos lá, ele está listando um conta a pagar e receber. Descrição curso Python, tipo a pagar, valor. Ah tá, já achei o erro. Eu estou falando que vai retornar uma lista de contas a pagar e não vai, né? Vai retornar somente um. Então provavelmente os testes eu posso rodar tanto por aqui, quando ele já estiver setado aqui nas minhas configurações, quanto clicando com o botão direito na pastinha de testes. Pronto, todos os testes passaram. Um detalhe, hein, galera? Um detalhe faz toda a diferença. E agora, sim, eu posso subir a minha aplicação também. E agora que a minha aplicação subiu, eu devo ter aqui um método get, certo? Contas a pagar e receber, recebendo o ID, só que aí eu preciso de um ID válido. Vamos pegar ali o ID 1. Executar. Olha lá, o ID 1, 333 a pagar. Vamos mudar o ID 2 aqui. Teste, o valor 555. Vou mudar direto no banco, só para vocês verem que ele vai pegar o correto, tá? Como eles são iguais, não daria para ver diferença. Salvar aqui no banco. E vamos pegar o ID 2. Olha lá, teste 555, receber. Bom, fizemos bastante coisa e eu acho que por enquanto é isso. Deixa eu mudar aqui para a tela de vocês. Para ver vocês, eu sempre gosto que essa conversa, hoje não dá mais para ser olho no olho, é tudo online, mas ainda dá para vocês me verem aqui. Acho que é isso então. Para essa aula é isso. Essa foi uma aula que eu gravei um pouco diferente também. Eu não treinei ela inteira para ela ficar um pouco mais espontânea. E é um teste. Vamos ver qual é o modelo que é mais legal aí. Tá bem? Já posso dizer o que nós vamos ver ali para a próxima aula, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui.
Para a próxima aula nós vamos ver os tratamentos de erro, né? Lembrem que nós tivemos vários problemas ali, né, com o not found, deu erro 500, e nós não podemos deixar dar erro 500, nós temos que fazer dar 404, que é não encontrado. Então, para a próxima aula, esse aí vai ser o nosso assunto, tá bem? Vejo vocês, não vou alongar muito, essa aula já está com 30 minutos, tá? E é isso. Até mais, gente. Obrigado.